Dos artistas aí que surgiram imediatamente após o avanço do Nirvana aí no início dos anos 90, nenhum foi mais adequadamente assim rotulado do que o Beck, né? Cuja música foi assim o melhor exemplo de alternatividade. Seja reunindo todas as suas facetas musicais em uma única obra, né? Odelay, Midnight, Vultures, enfim. Ou então ainda destilando assim as departures, né? Sei lá, como se fosse um tipo um departamento, ou então um tipo de partida, enfim, em Mutations, ou então Sea Change. A reverência aí de Beck sempre foi inconfundível. Odelay, de 1996, encontrou Beck aí coletando sucos de gerações passadas, remodelando-os aí em uma espécie de tapeçaria pós-moderna, fundindo aí inúmeras amostras e estilos em um todo assim bem coeso. A confiança com a qual ele realiza seu experimento sonoro torna-se ainda mais importante quando se considera as implicações aí culturais do álbum. Odelay não é apenas o produto de um artista, não, cara. É uma declaração definidora de toda uma geração em busca de encontrar a sua própria voz. Tá curioso para saber mais sobre o Beck, sobre o Odelay? Fica comigo até o final desse vídeo. Vamos lá, galera. Fala galera, aqui é o Brody, tá começando mais o Minha Vida em Vinil, hoje sem os óculos, mas logo eles vão voltar. E hoje para falar sobre um cara que eu curto demais, cara, esse disco aqui é um disco que fazia muito tempo já que eu queria falar, é um disco que me acompanhou durante muito tempo na minha vida. Junto com o Mob, o Beck, assim, tem uma significância muito grande em determinados momentos da minha vida, me acompanharam muito, né, cara, tinha um CDzinho, aqueles CDzinhos piratas, sabe quando você comprava CD regravável e gravável aí nas lojas de informática? Pois é, eu tinha um CDzinho daqueles no começo ainda, cara, dos aparelhos de som de carro, né, que não tinham aí os MP3, então a gente usava esses CDs gravados. Eu tinha um do Mob, cara, e tinha um do Odelay do Beck. O Mob eu ainda não consegui comprar, né, mas esse tá na minha wishlist. E o Beck, olha aqui, cara, minha versão é uma versão alemã. Beck Odelay, lançado em 1996, cara, que disco incrível. Uma capa muito emblemática, uma capa psicodélica, cara, cores surreais, imagens surreais. Essa capa muito louca, que cara é muito massa, cara. O Beck é muito louco. Todo disco do Beck tem uma curiosidade, uma faceta incrível. E para um álbum assim, que foi lançado em 96 com toda essa desordem sonora tão densa, a característica que mais me surpreende assim no Delay é a sua relativa coerência, sabe? Combinando então temas com seus gêneros aparentemente aí apropriados, ou sei lá, se a gente chama de antigêneros, né? Você vai ouvir aqui pop, jazz, hip hop, country, psicodélico, experimental, até rock barulhento, né, cara? Rock mais noise, assim. Cada faixa tem suas raízes e até seus floreios, assim, suas partes mais delineadas, né? Devil's Haircut, que é a faixa que abre o disco, está enraizado no blues, Lord Only Knows no country, Jackass no folk, mas cada música lança sua perspectiva e classificação de cabeça para baixo, assim, sobrepondo as convenções com os instrumentos, com as batidas, esses ganchos que tem todos na música, né, cara? Hot Wax começa como uma música meio country, assim, e tem uma levada de banjo, né? Mas depois ela vai se desintegrando aí entre uma música meio rap, assim, aquela coisa do break mais cantado, assim, não é bem rap, cara, é um negócio do break mesmo, sabe? Sem dúvida se tornando uma inspiração aí para uma legião de músicos e de bandas brancas de essas pseudo hip hop que surgiram aí, né, cara? Que provavelmente, cara, foram influenciadas por essa estupidez caucasiana do artista aí. Odelay é uma revolta dos princípios, né, cara? E as mensagens, então, de suas canções nunca são mais, assim, claras do que nas próprias melodias, né? Essa fusiva, assim, reflexão, aliás, de gênero do Beck, né, cara? Uma mistura de blues com a batida house, ou então essa música rap com refrão de funk, né? Além dessa uma visão mais convencional que a gente possa ter, né, como algo deve ou não soar. Os produtores Dust Brothers, né, cara, grandes produtores aí, fizeram muitas coisas, inclusive um dos trabalhos mais famosos é o Paul's Boutique do Beastie Boys, né? Aqui, cara, eles enfatizam esse estilo, né, essa loucura do artista aí como uma produção que vai arredondando, assim, as faixas, né, com percussões no fundo, né, cara, misturado com maracas, pandeiros, sintetizadores. Eles emprestam, assim, essa coisa bizarra deles aí pro álbum, né, cara, essa textura que fica meio estranha, mas que no final, assim, é muito gostosa e muito gratificante de se ouvir.
Parece um dance pop, sabe? Mas ele soa totalmente estranho de tudo isso. Enquanto o álbum Sea Change de 2002 expressava a vontade de revelar a alma, assim, né, do Beck, o Odelay começa a tocar assim como uma peça funk meio que para você meditar e pensar em algumas coisas, assim, né, cara, uma fuga, vamos dizer assim, cavalheiresca do mundo cotidiano. Mesmo o título do álbum é uma gíria aparentemente sem sentido para a pergunta, e aí, cara, so what? Odelay, so what, né, cara? Os destaques de Odelay também tendem a ser as suas canções mais engraçadas. Então, como eu falei, Devil's Haircut descreve um inferno demente, enquanto The New Pollution parodia aí uma velha caricatura, assim, se for pensar e analisar um pouco a letra, assim, estudar um pouco mais a fundo, né, cara, de mulheres corruptas. Então ele canta assim: ela pode falar com estranhos mutilados, ela pode dormir em um celeiro em chamas, jogando problemas para as brasas moribundas. Heads are hanging from the garbage man trees. Mouthwash, jukebox, gasoline. Talvez a palavra que defina bem essa música aí é precisão, né, cara? E o humor mordaz do Beck aqui em todo o disco é certeiro. Assim como o sucesso e o mainstream aí estavam... nessa época estava meio diluído, assim, a música alternativa estava bem embaixo, né? O Beck entrou em cena, cara, com mais do que apenas um disco, assim, mais com... talvez com mais do que truques na manga, né, cara? Assim como o B-52s lá respondeu ao exagero do rock lá no final dos anos 70, o Odelay pode ser considerado, até pode ser visto assim, como uma resposta atrevida do próprio artista e alguns outros atos dessa geração chamada Geração X. E o fato de ter ignorado completamente essas tendências mais nihilistas, hein, que são movidas talvez pela angústia, essas bandas grunge que surgiram no final dos anos 90, né, cara, que ajudaram a moldar toda uma geração aí. Vamos pensar que falamos de Nirvana, Alice in Chains, Soundgarden, Pearl Jam, principalmente, Screaming Trees, talvez o Stone Temple Pilots, enfim, cara, que se pode ser, o Stone Temple Pilots ainda se circula ali no grunge, mas talvez não tenha um pouco fora dessa áurea aí, mas enfim, cara, ajudou a moldar uma geração aí baseada muito na rejeição de si mesmo, sabe? E foi tão popular que provocou assim, um pensamento inteiramente novo na música. De fato, assim, bem de verdade mesmo, ficar analisando essa exuberância independente aí, que veio lá das raízes do New Wave alternativa, né, cara? Então, se você pensar nesse aspecto, o Odelay foi tanto um canto do cisne, vamos dizer assim, para essa era passageira da alternativa, quanto o início de uma nova geração de música pop que sempre foi muito bem cultuada, assim. Então tá aqui, cara, Odelay. Como eu disse, a minha cópia é uma cópia importada, made in Germany, né? Vamos, cara, o disco de 96 como eu disse, é um disco que... Aqui, ó. É um disco muito legal, cara. Você pode acompanhar comigo aqui, ó. Selinho, né, cara? 96 já eram os finais aí dos... Deixa eu tentar focar melhor aqui, cara. Vamos ver aqui, ó. Não vou conseguir, cara. A luz tá atrapalhando muito isso aqui hoje. Mas enfim, 96 já era o começo, assim, de uma era de CDs, né, cara? Então eram poucos os discos que eram lançados nessa época, assim, né? Aqui tá a contracapa, cara, o encatezinho, ó. Como eu falei, uma capa muito psicodélica, a cara do Beck aqui. Cara, muito legal, né? Essa arte muito doida, assim. E aqui a capa com ficha técnica, né, cara? Quem participou, os músicos que tocaram e tal. Então, pra você ter uma ideia, cara, tem trompetista, cara que toca sax, cara que toca pedal steel, cara, é muita gente legal, muita loucura, né? Então é um disco assim que ó, talvez na primeira audição você talvez não consiga se identificar, né? Mas foi um disco muito importante para os anos, final dos anos 90, meados dos anos 90 aí. E o Beck é um cara assim que tem uma mentalidade, uma coisa muito louca, né, cara, que ele consegue cada disco se reinventar, né? E o Odelay, assim, cara, é um disco que, como eu disse, me acompanhou assim durante muito tempo na minha vida, cara. Muito tempo, junto com o disco do Mob, né? Que é esse aqui, o que você tá vendo agora. Cara, eu, assim, sinto não ter uma cópia física mais do Mob aqui, cara, porque é um disco que, volta e meia, eu tô escutando no streaming, né? E é um disco que, como eu disse, assim, 2 discos que fazem parte da minha história, assim, que eu resolvi compartilhar com vocês aqui hoje, tá bom?
Esse foi o nosso vídeo de hoje. Antes de terminar, eu quero que você em casa aí clique aqui embaixo, ó, nesse botãozinho que tá aparecendo aí, faça sua inscrição, deixe seu like, cara. Você pode ver que aqui a gente vai de Frank Sinatra, a gente vai até Beck, depois a gente vai de Replacements, passa aí por, sei lá, cara, Pink Floyd, e assim a gente vai continuando o nosso papo, sempre trazendo um papo gostoso, um papo legal de se tratar aqui no Minha Vida em Vinil, tá bom? E é isso, cara, a gente tá conversando sempre por aqui, vídeos novos às terças, quintas e sábados, acompanha a gente, lives aí, cara, participando de muitas lives, você vai me ver sempre por aí, velho, tá bom? Um beijo pra você, obrigado a todo mundo que acompanha meu canal, você que tá caindo de paraquedas aqui, acompanha a gente sempre, cara, estamos próximos de chegar aos 1000 inscritos, então a hora que chegar aos 1000 inscritos, vamos fazer uma live especialíssima, e aí a gente vai contar mais novidades que tá acontecendo aqui durante esse ano de 2023, tá bom? Só vai, cara, sabe por quê que só vai, cara? Por conta de você que tá aí do outro lado, acompanhando Minha Vida em Vinil. Muito obrigado, de coração mesmo, tá bom? Um beijão, e a gente se encontra no próximo vídeo. Valeu!